Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o escritor e palestrante Rogério Toledo, com o tema Ser Terra, Rádio e TV Fraternal, Equilíbrio e Paz para você. Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui da Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui, que possamos, juntamente com Jesus, com os amigos que nos cercam, poder ter uma palestra, um bate-papo aqui bastante produtivo, bastante útil para todos nós. E o tema dessa noite, ou desse dia, ou dessa tarde, ser terra. E tem a ver com a parábola do semeador. Uma parábola, todas as parábolas são maravilhosas de Jesus, e essa parábola traz um ensinamento muito bonito para todos nós sobre como sermos bons semeadores. Então, justamente por se tratar aqui, claro, de um texto de Jesus, eu vou ler aqui o texto para que nós tenhamos a compreensão sobre o texto de forma integral. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo, estando na margem. E lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra semente, caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30, ou seja, se multiplicaram. E aí Jesus finaliza falando que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E aí Jesus conta para nós, através dessa linda parábola, que se a semente não cair numa boa terra, qualquer outra forma, qualquer outra coisa que aconteça com essa semente, não vai gerar bons frutos. E a grande mensagem que nós temos é para que nós sejamos, então, também bons semeadores, plantando em boa terra, né? Ou seja, não perdendo aquilo de bom que nós temos, espalhando as nossas sementes onde ela não vá, onde elas não vão se frutificar. Mas tem um passo antes, e essa é a reflexão para essa noite. Queria comentar o fato de que, antes até de sermos bons semeadores, nós precisamos ser boa terra. Nós precisamos ainda fazer com que essa semente deixada por Jesus encontre em nós a melhor condição de frutificar, para que daí sim nós possamos ser bons semeadores. Nós ainda estamos aprendendo, ainda precisamos fazer com que essa semente frutifique. E aí, justamente, a proposta de nós enxergarmos essa parábola agora um pouquinho, meio que nas entrelinhas, pensando assim: o que é ser terra nesta parábola? Por que a importância de nós estarmos preparados para receber essa semente? E esse é o primeiro ponto, é a característica da boa terra, que tem a ver com humildade. A palavra humildade, que vem de humus, tem o seu significado mais bonito justamente em
estar com a terra preparada, pronta para receber a semente. Humildade é muito confundida com inferioridade. Ser humilde não significa ser inferior, mas estarmos ali no mesmo plano, na mesma terra com todos, cada um com os seus talentos, cada um com as suas habilidades, competências, mas todos nos vermos como iguais, nos tratarmos como iguais no sentido de que um precisa do outro. Então, estarmos com a terra preparada para receber a semente, no sentido de entendermos que precisamos sempre aprender. Entendermos que essa semente jogada pelo maior semeador de todos os tempos, Jesus, pode cair em nós, o Evangelho frutificar em nós. Então vamos falar um pouquinho da terra. A terra é um composto que tem ali 4 grupos, de 2 elementos e 2 grupos de elementos importantes. Então a terra é formada por água, por ar, por material orgânico e por minerais. Essencialmente, isso é a terra. E aí nós temos alguma similaridade, temos muita água no nosso corpo, né? Temos aqui um material, um veículo para que nós, espíritos, possamos evoluir e precisamos cuidar muito dessa terra, desse veículo que somos nós. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essas características da terra. Eu falei aqui a primeira sobre humildade, sobre estar com a terra preparada para receber a semente, mas a terra tem muitas outras características. Por exemplo, ela precisa ser fértil e produtiva, porque não basta ser fértil. A terra pode ser fértil e não está sendo usado para nada. E aí nós podemos cruzar isso com a parábola dos talentos, né? Com nós sermos a luz do mundo. Tem muitos ensinamentos de Jesus que se cruzam e é importante enxergarmos o Evangelho de uma forma onde uma lição é muito complementar à outra. A terra também precisa ser resistente às intempéries. Então a terra precisa ali ter força por conta da chuva, do sol, da erosão, da poluição, de tanta coisa que agride o solo. Estamos falando da terra-solo, né? Não aqui planeta Terra, mas terra-chão. E essa terra nos ensina, então, que estar preparada ali para aguentar essas intempéries tem muito a ver conosco. Os problemas que nós temos na nossa vida, que são também essas intempéries, que são essas características de diversos modos, né, que acontecem, diversos tipos de problemas, alguns mais leves, mais tranquilos, alguns mais pesados, algumas tempestades, alguma erosão que nos desgasta, mas a boa terra precisa estar preparada para resistir a essas intempéries. Outro ponto que é muito importante como característica da terra e que tem a ver conosco, pode parecer esquisito, mas a terra precisa ser fertilizável. Ela precisa entender que precisa do alimento, do adubo, daquilo que faz com que ela esteja bem. E nós precisamos cuidar do corpo, precisamos fazer com que estejamos em condições de seguir a nossa missão e precisamos entender que devemos estar também prontos e entender que somos ali dependentes de tudo aquilo que está à nossa volta, querendo nos ajudar, querendo fazer com que estejamos bem alimentados de corpo e de espírito. Outra característica importante de uma boa terra é que ela precisa alimentar, ela se doa, né? Ela abriga aquilo que é plantado nela de uma maneira maravilhosa. E é uma lição para que todos nós também possamos entender que temos também que estar aptos a alimentar, a fazer a caridade pura, a caridade verdadeira,
e que outras pessoas possam ver em nós essa terra onde se abrigar, onde se alimentar muitas vezes, porque muitas vezes nós também já nos alimentamos de tantas outras terras, de tantas outras ajudas de pessoas, né? Então esse é um aspecto que dá para fazer uma boa comparação também com a característica da terra. Outra característica importante que a terra tem é de suportar o arado. Então o arado é aquele equipamento que faz os sulcos, que sulca a terra para que sejam colocadas as sementes. Se nós pensarmos, aquilo poderia ser como se fosse até uma dor, né? Porque são sulcos, aquilo vai como se fosse ferindo a terra, mas aquilo que na verdade dá a impressão de ferir a terra é que dá à terra a melhor condição de poder receber a semente na profundidade certa, na condição adequada. E aí a nossa vida também, de certa forma, faz com que muitas vezes, né, esse arado ocorra em nós. Ele nos prepara para muitas coisas. Como um amigo, muito amigo do autor diz, nós precisamos também ter calos espirituais. Nós vamos aprendendo, a calosidade é uma proteção que a pele tem, um espessamento da pele para uma região que é muito usada, a exemplo daqueles que utilizam enxada, que tocam, por exemplo, um violão, né, e tem ali aqueles calos formados. Nós também, ao longo da vida, vamos adquirindo calos espirituais. O aprendizado que nós vamos tendo e que vai nos tornando mais resilientes, mais fortes. Uma outra característica que nós precisamos ter e muito importante é o cuidado com o envenenamento. O solo, a terra, ela pode ser envenenada de diversas formas, principalmente pela poluição, mas nós vemos aí, é muito discutido, a questão do mercúrio, a questão de tantas práticas, né, os herbicidas em excesso, aquilo que faz com que muitas vezes a terra não resista a tudo isso e acabe ficando doente. E da mesma forma nós temos que nos cuidar, seja através, literalmente, do alimento, mas também de todas as informações negativas, as influências que estão à nossa volta. E aí a importância de nós nos protegermos, buscarmos a saúde integral, que é um tema recorrente aqui na Rádio e TV Fraternal. É muito importante o cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito. Uma outra característica muito importante da terra é estar em um bom ambiente, o meio ambiente. Então, não adianta essa terra ser a melhor se ela está num ambiente ruim, porque ela vai sofrer as ações desse ambiente. Então, o cuidado com o todo, mais uma vez, é muito importante. Mais uma vez falando da saúde integral, mas a terra, ela, para que nós, dentro da parábola do bom semeador, sejamos essa boa terra, nós temos que nos preocupar com onde nós frequentamos, com quem nos relacionamos, o que nós lemos, o que nós aprendemos, o que precisamos aprender. E aí nós vamos cruzando tudo isso, as questões da humildade, ou seja, não dá para nós nos tornarmos ou sermos uma boa terra se nós olharmos cada característica dessa de forma isolada. Por isso o conceito também de saúde integral. Nós temos que nos olhar, nos perceber, nos tratar, nos cuidar de uma forma integral. Um outro ponto, uma outra característica importante da Terra é o equilíbrio. Então a Terra tem muitos aqui devem ter ouvido falar no NPK, nitrogênio, potássio, fósforo. Então tem ali elementos que muitas vezes são adicionados à terra para poder permitir que ela esteja equilibrada em termos de nutrientes. E assim nós temos que buscar fazer, ou seja, se temos deficiência de um determinado item, para uma determinada situação da vida, às vezes precisamos estar mais
reforçados de algum aspecto que ora é um pouco mais espiritual, ora a vida nos exige que fisicamente também estejamos bem. Por isso a importância desse todo, desse equilíbrio. A Terra se ressente quando não está equilibrada. Então, quando esse NPK não está adequado, uma determinada plantação não vinga, ela não avança, uma semente pode não brotar adequadamente. Então, esse é um outro cuidado que a gente precisa ter. E um outro aspecto que a Terra tem, e na verdade todo o planeta tem, graças a Deus, é o princípio da melhoria contínua, da evolução. Então, hoje nós vemos no plantio, na agricultura, diversas técnicas associadas a um incremento tecnológico. Então, tem drones que ajudam a identificar pragas, clareiras, né? Tem ali maquinários que fazem o trabalho, por exemplo, no canavial, que antes fazia com que muitos acidentes aconteciam. Claro que tem o lado negativo associado ao desemprego no campo. Esse é um fator importante, né, que nós temos que levar em consideração, mas não dá para nós fugirmos da evolução. O que nós temos que fazer é nos adequar, é buscar também evoluir para que a gente possa, assim como a Terra, buscar a nossa melhoria contínua, a nossa evolução. Não dá para nós pararmos no tempo e por isso tem lá Kardec, crescei-vos, instruí-vos, né? Nós precisamos estudar, nos instruir, aprender, para que nós possamos colocar em prática tudo isso de uma forma adequada. Então, amar é fundamental. Nós temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Mas sem o aprendizado, sem que nós saibamos como direcionar esse amor, como nós vemos muitas vezes, nós podemos ser enganados, nós podemos ir com esse mesmo amor para um caminho errado. Então é a importância de nós termos o crescimento moral e o crescimento intelectual na medida do possível. Buscarmos isso, que não se dá apenas em escolas, mas existem diversas oportunidades para que a gente busque essa evolução. Muito disso se aprende no próprio lar, com a família, com a bendita família, e que é muito importante. E aí vem a questão. Nós podemos hoje não ser terra, mas podemos nos tornar. Nós podemos buscar em nós a condição para que essa semente do maior semeador, Jesus, possa ser lançada em nós através aqui do Evangelho, principalmente, né? Todas as lições de Jesus aqui, mas que essas sementes possam encontrar em nós a condição adequada para crescer, para florescer, para frutificar, como diz o texto, uma maravilhosa parábola, dar 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1, ou seja, se multiplicar para que possa, então, ajudar, alimentar muitas outras pessoas. E como é que nós podemos nos tornar essa terra boa? Com a disposição, com a vontade, com a persistência, né? Com a elevação moral que todos nós buscamos. É difícil, né? Nós sabemos o quanto é difícil, é a porta estreita, como é falada no Evangelho, mas o nosso esforço é fundamental para isso. A caridade, o amor ao próximo, como Jesus diz diretamente isso, a parábola do bom samaritano, e diretamente e indiretamente em quase todas as parábolas. Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos ajudar ao próximo. É uma condição fundamental, mas fazermos isso de coração. A terra, ela abriga a semente do que nós plantarmos. Ela não diz para nós assim, olha, não, essa semente eu não quero. Não, isso daqui eu não vou deixar crescer.
Não é porque ela até... É lógico que existem ambientes que são propícios para uma determinada planta. Tem planta que nasce mais ali no Nordeste, outras no Sul, outras em ambiente mais desértico. Mas isso pela condição toda que o meio tem. Mas a terra em si, ela não distingue, ela não fica escolhendo, ela não... Opa, não joga em mim essa semente não, que eu não quero. Ela abriga a todos de forma indistinta. Assim é a caridade. A caridade também não escolhe, ela não condiciona, ela precisa ser incondicional. E a prática do Evangelho? O Evangelho no lar é uma grande forma de nós buscarmos aprender o Evangelho, mas somente aprender, podemos até decorar as páginas do Evangelho, no final das contas, se nós não colocarmos em prática, ele vai ser apenas um livro e nós apenas, vamos dizer assim, estudantes, mas ainda não semeadores. E como a parábola diz, nós precisamos ser semeadores. Eu aqui no começo falei sobre a importância da terra estar preparada para receber a semente e o conceito de humildade que está por trás disso. Eu queria explicar um pouquinho através de uma pequena história, um sentido muito bonito para a humildade. Havia um monge que estava recebendo, no local ali onde eles viviam, na religião em que eles acreditavam, um noviço, um jovem que estava ali para aprender as coisas do templo. E assim que chegou, no primeiro dia, o jovem já perguntou ao velho mestre: Mestre, quando eu me tornarei um sábio? E aí o mestre disse: estude, medite, trabalhe, siga as regras do templo, e um dia você se tornará um sábio. Na semana seguinte, o jovem novamente foi ao velho mestre: Mestre, pois não, meu jovem, quando eu me tornarei um sábio? E aí ele olhou para o jovem e disse: Meu jovem, estude, medite, trabalhe, siga as regras do templo, e um dia você se tornará um sábio. Passou mais uma semana, o jovem novamente procurou o velho mestre: Mestre, pois não, meu jovem, quando eu me tornarei um sábio? E aí o mestre olhou para o jovem e disse: Meu jovem, vá hoje até o meu quarto, até o meu claustro, venha tomar chá comigo. E o jovem estranhou porque a cerimônia do chá é algo sagrado, normalmente destinado apenas às pessoas com muita sabedoria, já com uma certa idade. Então não é muito comum na cerimônia do chá os jovens participarem, ainda mais um menino como aquele. Aí o menino mais tarde foi lá em direção à casa do velho mestre, e o mestre preparou a mesa para a cerimônia, o chão, na verdade, para a cerimônia do chá, de tal forma a deixar ali uma jarra, vamos dizer assim, com o chá, e duas taças, 2 copos, como queiram, 2 xícaras, uma em frente à outra, de tal forma que o mestre se sentaria aqui, o jovem aqui, e um ficaria de frente para o outro. E aí, quando o jovem chegou, ele viu que o mestre já estava ali sentado na frente de uma taça e de uma xícara, e ele se sentou na frente da outra, já entendendo o que ele precisaria fazer. O mestre não falou nada, olhou nos olhos do jovem e disse: permita que eu o sirva. E aí ele pegou o chá e serviu, colocando naquela taça do jovem o chá, de maneira que a taça ficasse totalmente cheia. E se serviu. Só que na taça dele ele colocou pela metade o chá. Na taça do próprio mestre. E antes que o jovem pudesse dizer alguma coisa, o mestre disse: permita que eu o sirva novamente. Ele pegou aquela taça, o chá, e começou a colocar sobre aquela taça que já estava cheia. E o chá começou a transbordar e a cair. E aí o jovem disse: mestre, olha,
O chá está caindo, ele está se perdendo. E aí o mestre disse: pois é, meu jovem, é exatamente isso que vai acontecer com cada gota de conhecimento que eu quiser passar para você, se a tua taça já estiver cheia. Se você achar que já aprendeu tudo, ou que pode aprender tudo em tão pouco tempo, e aí ele voltou a colocar o chá, e o chá a transbordar. E ele explicou: é exatamente isso que vai acontecer. Ao passo que se a tua taça estiver pelo menos pela metade, colocou na taça dele, cada gota que eu passar, ou qualquer um aqui passar para você de conhecimento, vai ser absorvido. Esse é um conceito de humildade. E na nossa vida, muitas vezes, não percebemos, mas estamos com essa taça cheia de orgulho, de vaidade, de acharmos que já aprendemos tudo. Tem pessoas que passam pela vida inteira, uma encarnação inteira, e nada lhes é acrescentado. Então, quando esse Jesus semeador se propõe, através do Evangelho, a jogar uma semente, ela não pode cair num espinheiro, ela não pode cair numa terra cheia de pedras, ela não pode ser seca porque ficou ali sobre uma terra sem estar na profundidade adequada, mas ela precisa, essa semente, encontrar em nós a melhor condição de frutificar. Essa é a proposta do Evangelho. Esse é o sentido de humildade, de nós entendermos que ainda não estamos prontos, em nossa maioria de pessoas, a sermos grandes semeadores, se ainda sequer essa semente de Jesus encontrou a melhor condição para frutificar em nós. Existe um texto, e nós devemos já ter ouvido falar algumas vezes, de que nós viemos como pó e ao pó retornaremos. No sentido dessa terra, esse pó sendo essa terra. Tem um texto muito bonito que faz parte do sermão da quarta-feira de cinzas, do Padre Vieira. Esse texto diz assim: ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntariam a mim, e com muita razão, em que nos distinguimos logo dos vivos dos mortos? Os mortos são pó, mas também somos pó. E em que nos distinguimos então uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Olhem que bonito, gente. Os vivos são pó levantado. Os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda. Os mortos são pó que jaz. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Não é assim? Não é assim que acontece? Assim é que o pó. E que vento é este? Que pó é este? Que vento é esse? O pó somos nós. O vento é a nossa vida. É o sopro de Deus. Deu o vento, levantou-se o pó, parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado. Esses são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. Os vivos, pó. Os mortos, pó. Os vivos, pó levantado. Os mortos, pó caído. Nós precisamos ser essa terra soprada por Deus, que anda, que alimenta, que busca aceitar o arado, que entende que passa por intempéries e que precisa ser forte a elas, e todos nós passamos por isso. Graças a Deus temos a ajuda de Jesus. Graças a Deus temos a condição de nos tornar cada vez mais, nos tornarmos essa terra que precisa
estar pronta para receber a semente, que pode ajudar a tantas pessoas através daquilo que é plantada nela, em nós, portanto, daquilo que pode frutificar e através de nós a caridade maior acontecer e nós nos tornarmos então fruto para muitas pessoas que estão dependentes hoje, assim como nós estamos de alguma maneira desse tipo de fruto ou de outro. Cada um de nós pode e deve gerar frutos especiais, frutos que só são encontrados em nós. Somos a luz do mundo. Eis os talentos que Jesus disse que temos que doar, que temos que fazer multiplicar. E essas sementes fazerem sentido em nós. Que esse evangelho maravilhoso se transforme. A partir de agora, se ainda não se transformou, na maior semente de nossas vidas, porque os frutos gerados por elas são os melhores que nós podemos ter. Jesus veio para cá para trazer para nós aquilo que ele tinha de melhor, aquilo, e está do nosso lado nos dando o que tem de melhor, apenas esperando que nós preparemos terra, que nós estejamos prontos para receber essa semente, que nós possamos então, a partir disso, sermos também semeadores. Muito obrigado, possamos ficar cada vez mais com Deus, porque Deus está sempre conosco. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.